Assista esse vídeo até o final, porque a entrevistada de hoje é uma professora brasileira que tem um projeto maravilhoso aqui na Alemanha que interessa tanto aos professores quanto aos pais de alunos brasileiros por todo o mundo. Oi, meu nome é Carlos do canal Carlos Music and Soul. Este canal tem um conteúdo para você que quer sair do Brasil, viver no exterior, trabalhar e estudar fora do Brasil e você que tem curiosidade de saber como é a vida do brasileiro fora do Brasil. Além de conter videoaulas de guitarra, lugares maravilhosos aqui da Europa, inclusive deixarei aqui no card o mais recente vídeo que fiz em relação ao outono aqui na Alemanha, aqui no card e no final deste vídeo para você clicar e assistir. Também contém curiosidades aqui da Alemanha e muito mais. Neste vídeo entrevistarei uma professora que nasceu no Rio de Janeiro, viveu e estudou em Siena, na Itália e atualmente vive aqui na Alemanha. Ela tem um projeto lindo aqui na Alemanha, ensinando português para filhos de brasileiros que vivem aqui e pelo mundo inteiro. Ela se chama Aline de Andrade Sanseverino. Aline, gostaria de agradecer a você por ter aceito vir aqui e conceder essa entrevista. Eu quero agradecer a você, Carlos, por essa experiência e poder estar falando, né? Primeiro te conhecendo, claro, né? Verdade. Que é o principal. Mas já podendo falar do meu projeto aqui também na Alemanha. E como é que começou isso tudo? Você nasceu no Rio de Janeiro? Sim, no Rio de Janeiro, em Vaz Lobo. Depois eu fui morar em Madureira. Então começou tudo lá no Rio de Janeiro? Sim, eu me formei em letras pela UFRJ e eu estava no último ano. Eu já tinha experiência com crianças do 6º ano e adolescentes do último ano do ensino fundamental. E eu já andando pelos corredores da faculdade quando eu vi o anúncio da contratação de alfabetizadores para jovens e adultos. Na verdade, não estavam nem contratando, né? Eles estavam fazendo um apelo. Quem tivesse vontade de trabalhar com jovens e adultos. E eu achei aquilo muito interessante. Veio muito de encontro com a minha realidade. Eu sou filha de professora. E eu vivi a minha vida inteira, né, com a minha mãe em escola pública. E a minha mãe dava aula em comunidade. Olha. Né? E aquilo ali me chamou muita atenção. Mas eu não imaginava que ao chegar ali naquele lugar, quem ia ser transformada seria eu. A gente vai pensando com sonhos, né, eu vou me formar ano que vem, então eu vou fazer tudo que eu puder para ser uma boa professora. É muito bonito, isso eu me emociono, porque essa formação, ela não é só teórica. Entendi. Né? É a vivência com pessoas que forma o professor. Então, quando eu fui participar da seleção, foi muito interessante, porque eram poucas vagas, tinha muitos inscritos. E eu fui uma terceira ser chamada, e era uma entrevista. E eu contei essa história que eu tô contando pra vocês. Eu era filha de professora e cresci nesse ambiente educativo, com a minha mãe trabalhando em comunidade. E me chamou muita atenção essa questão de ajudar, de alfabetizar jovens e adultos. E esse desafio, porque eu não estava sendo preparada para alfabetizar nem crianças. Eu estava sendo preparada para ser professora de língua portuguesa. No desenrolar da entrevista, eu estava sendo entrevistada por uma professora do serviço social e terminou a entrevista, ela pediu para esperar e aí foi entrevistando as outras pessoas e eu fiquei mais um tempinho esperando. Eu falei, não, agora vou embora, né? Fui embora e logo depois veio a resposta assim, eu tinha passado, se eu não me engano, em 2º lugar ou em 1º lugar na entrevista. Nossa, que legal. E aquilo ali foi meu primeiro impacto, né? Eu falei, bom, agora é sério. Agora a gente tem que ir. E foi encantador, foi um trabalho encantador para mim, porque, como eu já disse, né? Eu entendo que a formação do professor, ela passa quando a gente tem troca. E quando a gente tem troca com aquele aprendiz. Não é a gente que passa o que a gente conhece. Muito pelo contrário. Né? A gente troca com aquela pessoa que a gente está lidando, com aquela criança que a gente está trabalhando, com aquele adulto, né? E eu entrei naquele universo de alfabetizar adultos. Mas foi lindo, porque eu fui podendo atender a comunidade naquilo que a comunidade precisava, que não era só o analfabetismo. Acabaram vindo os netos dos meus alunos, os filhos dos meus alunos, e eu dava aula no horário da noite, e o horário da tarde começou a ser preenchido quando eu não tinha aula na faculdade, para reforço escolar das crianças. E foi tão interessante porque da minha turma, eu comecei, se eu não me engano, com 15 alunos. Da minha turma saíram mais 3 turmas, chamaram mais 3 professores, porque a comunidade foi se aproximando e comprando aquela ideia, né, de todos juntos trabalharem. E foi lindo, porque no final de tudo a gente conseguiu, inclusive, montar uma biblioteca comunitária, né, com a ajuda do neto do Carlos Drummond de Andrade, enfim, com doações de todo o Rio de Janeiro, com o apoio dos Correios, que me traziam as doações. E, como eu disse,
eu saí dali formada, né? Foi um fechamento de curso, mas foi uma formação pessoal, não só uma formação profissional. Olha, eu tenho uma coisa para falar para você que está ouvindo aqui a Aline falar. Quero comentar que realmente eu percebi os olhos da Aline marejados, de tanta emoção. Eu entendo o que é isso, porque eu trabalho com criança também. Desde que eu comecei a trabalhar com crianças, eu tenho certeza que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Então, esse retorno de quem a gente está ensinando é muito bom e o amor, eu percebo o amor, Aline, que você tem pelo seu trabalho. Uma outra coisa que eu quero falar, o que eu desejo, que esse vídeo, que ele vá para a comunidade da Maré, que eles assistam, porque imagina quanta gente, seus alunos, você é um exemplo para os seus alunos que qualquer pessoa pode vencer. Né? Você pode vencer. Você da comunidade da Maré, da Rocinha, qualquer comunidade no Brasil, você também pode vencer. Basta você ter esse amor pelo que você quer, porque dinheiro é consequência. É consequência. Não vem, o dinheiro não vem assim, é diferente. O mais importante não é o dinheiro, é isso que a Aline acabou de dizer, que é essa experiência, essa vivência. Aline, você viveu em outros lugares antes de vir para a Alemanha? Sim, estava no último ano da faculdade. Esse meu trabalho todo no Complexo da Maré chegou aos ouvidos de uma professora aqui na Itália. É sério? É. Através de um professor meu na UFRJ, né? E eu consegui uma bolsa, porque eu fiz português e italiano. Okay. Né? E eu consegui uma bolsa para vir estudar italiano aqui na Itália, né? Então foi esse período que eu passei aqui na Itália, terminando os meus estudos em língua italiana, mas também foi por essa conquista, o trabalho que eu estava desenvolvendo lá na comunidade com as crianças, com os adultos. Então você chegou em que ano na Alemanha? Em 2015. Em 2015 eu vim, meu esposo ele veio fazer o doutorado aqui, né, aqui na nossa faculdade, aqui da cidade. Ah, bem aqui pertinho? Sim, na TU. Nós viemos eu, as crianças e ele, em 2015. Quantos você tem? Quantos filhos? Eu tenho filhos? 2 crianças, tenho a Alice de 7 anos e o Gabriel de 5. Que aliás o Gabriel tá aqui. Daqui a pouco, não sei se eu posso mostrar. Pode? Vem cá, Gabriel. Olha, ele tá com o Batman. Vem cá, mostra Vem o Batman. aqui, mostra o Batman ali pra... Olha lá. E ele nasceu no Brasil, é isso? Os 2 nasceram no Brasil. A Alice veio pra cá recém-feitos 2 aninhos e o Gabriel tinha 9 meses. E como é o nome do seu esposo? Eduardo. Qual é o curso que o Eduardo veio fazer aqui na Alemanha? Ele veio dar continuidade aos estudos em engenharia de software, né? Olha, que legal. E foi fácil a sua adaptação aqui na Alemanha? Não foi. É porque foi muito diferente, né, assim, do que a gente tem no Brasil, né? A temperatura é muito... Por mais que a gente leia... É verdade. Né? A gente sente a diferença da cultura, a diferença do frio, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, né? É um aprendizado. E tudo que é diferente, a gente tem muito a aprender. É verdade. Foi mais ou menos, eu digo que foi mais ou menos o desafio que eu tive com a turma, que eu não alfabetizada. Sério? Foi tão, né? tanto assim? O desafio foi tão grande assim? Foi um desafio grande. E é mais ou menos assim, né? Eu nunca tinha entrado no sentido de dar aula para alfabetizar adultos, enfim. E vir para cá foi uma mudança muito radical. Entendi. Mas a gente se acostuma. Dá certo, no final dá certo. Você fala hoje português, italiano e alemão. E me fala uma coisa que é super importante, uma comparação daqui da Alemanha com o Brasil, em termos de estudo. A gente tem muito que aprender ainda no Brasil, né? Mas a educação aqui é uma educação muito boa, uma educação pública de qualidade. Né? As crianças, elas já são preparadas, inclusive antes delas entrarem no ensino fundamental, que é a primeira série do ensino fundamental, quando elas saem do nosso antigo CA, né, do jardim de infância, elas já são preparadas, inclusive mentalmente, para aquilo que elas enfrentarão mais adiante, né? A responsabilidade que elas terão. Em comparação com o nosso país, eu acho isso bem interessante, porque a criança tem muita tutoria ainda, do pai, do professor. Não que isso seja uma coisa errada, mas eu acho que isso cria uma certa independência na criança, uma independência emocional, e para se enfrentar os desafios que virão, é muito melhor. Essa preparação que eles têm aqui para a criança, para os pais, essa questão da autonomia,
né, da criança ser uma criança autônoma naquilo que virá, né? Inclusive até a entrada deles na escola é uma coisa tão bonitinha, né? Toda aquela cerimônia. Então, de fato, é uma cerimônia, porque a criança está saindo de um estado emocional, de um estado cognitivo e passando para um outro estado. Essa preparação que aqui na Alemanha se tem, eu acho muito boa, porque para mim o equilíbrio psicológico e a cognição, elas vão caminhar juntas. Entendi. Na formação de um ser, porque é uma formação completa. Você falando da tua experiência no Brasil, você comentou que você não estava preparado ou não estava sendo educada para ser uma professora de todas as matérias, mas sim ensinar português. É isso mesmo? É isso mesmo. E lá você acabou fazendo uma outra coisa e você está realizando o que você realmente queria aqui na Alemanha, que você está ensinando português. É isso mesmo? É isso mesmo. O universo conspirou ao teu favor pelo simples fato do amor que você tem à tua profissão. É isso? Eu estou errado? Não, você resumiu muito bem. Eu não conseguiria resumir assim. Nossa. Então, qual é o projeto que você faz aqui? O Alfabeto Encantado, ele começou com essa minha vontade de ajudar a minha filha, né? Não sabendo como ampará-la, né? Porque quando nós viemos para cá eu não falava a língua alemã, né? Ela também estava começando e como eu ia ajudá-la na escola? Então eu comecei a criar coisas que eu sabia, né, como professora, para amparar a minha filha. Escrevendo para o Mães Mundo Afora, eu percebi que isso não era uma necessidade só minha, mas também de mães ao redor do mundo. O Instagram do Alfabeto Encantado, ele surgiu dessa forma, com dicas para pais, com material em PDF que eu fazia para os meus filhos. Praticamente uma vez por mês eu posto lá para as pessoas fazerem o download e usarem nas suas casas, inclusive para os meus alunos, né, que tem os seus netinhos lá na Maré. Seria um prazer se eles pudessem ter esse acesso e baixarem esses logins que eu coloco lá. Eu sempre coloco alguns jogos, não só as dicas, não só os trabalhos que eu coloco em PDF. Eu fui sentindo a necessidade e muitas pessoas vieram até a mim através do Instagram para que eu ampliasse. E eu comecei a ampliar aqui na cidade com alguns encontros para as crianças com contação de história. Eu falo contação de histórias, mas era mediação de leitura, né, de forma gratuita. Então, Aline, não foi nada assim programado ou pensado antes? Só aconteceu? Não, foi acontecendo. Nossa. Foi acontecendo, né? Eu estava fazendo até um trabalho bem legal aqui e aí eu migrei para a internet. Entendi. Né? E foi muito interessante que nesse momento de migrar para a internet, porque a contação de histórias ela ainda acontece, alguns pais começaram a me procurar ao redor do mundo também, mas você não dá aula não para meu filho? E aí eu comecei a disponibilizar também as aulas. E você dá aula só aqui na Alemanha? Não. Eu tenho alunos da Austrália, tenho alunos da Suécia, tenho alunos na Inglaterra, tenho alunos na Bélgica. Nossa, é no mundo inteiro, então. Sim. Espero que agora que esse vídeo chegue ao Brasil e também tenham alunos do Brasil. Porque tem material de graça lá para baixar? Sim, tem material de graça e eu confecciono o meu material. Assim, uma vez por mês, com certeza tenho. Já temos o alfabeto das iniciais, que são os jogos de quebra-cabeça, com as iniciais, com todo o alfabeto em língua portuguesa. Temos também o que tem no prato, que é para você trabalhar com a criança o nome da comida em língua portuguesa. Vegetais, cenoura, batata, você pode trabalhar, a criança monta um prato, na verdade, né? É como se fosse um quebra-cabeça, mas ao inverso. Aqui, para as crianças que moram aqui na Alemanha, eu confeccionei um jogo. Aí é um quebra-cabeça que ele vem a figura, o nome em português e o nome em alemão. E aí a criança, através daquela figura, tem que juntar e montar aquela imagem. Ou seja, os pais que estão no Brasil e têm que vir para a Alemanha, sim, a criança já pode começar a estudar o alemão ali, né? Sim. Online já. Quem tiver interesse pode participar, né, da mediação de leitura que eu sempre também faço. Agora não tanto mais por conta dos alunos, mas sempre todo o material que eu produzo para os alunos, eu disponibilizo gratuitamente lá no Instagram, para todo mundo ter acesso, né, de forma gratuita. A mediação de leitura também é gratuito. Só mesmo as aulas, que não é gratuito, mas também não tem problema algum. Tem algum desconto se alguém falar que veio daqui do canal? Tem desconto, com então, certeza. Olha, se falar, olha, assisti você, Aline, lá no canal Carlos Music and Soul. Então a Aline vai fazer um desconto especial para você. Sem dúvida. Gostaria de te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui. E mais uma coisa, nunca desista dos teus sonhos.
Valeu, Gabriel. Valeu! Valeu, Aline. Obrigada, cara. Obrigado.